que Deus abençoe a todos e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Estamos de volta para o nosso quadro A Bíblia Responde. E nós vamos à nossa pergunta de hoje. Vamos acompanhar aqui no monitor. O tema é este: no dia da ira de Deus, os salvos terão que se apresentar diante do trono de Deus para o juízo? Bem, essa é a pergunta que foi enviada por um amigo. E as passagens que nós vamos ler, elas se encontram aqui no seu monitor. Vamos ler primeiro Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9. O texto diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Essa ira mencionada aqui no livro de Romanos, ela está falando a respeito do dia do juízo final, que a Bíblia também se refere como o dia da ira de Deus, o dia em que todos os pecados receberão a justa punição. Bem, mas vamos ler então sobre este dia em Apocalipse capítulo 20. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos falar sobre isso. Encontraram? Muito bem, vamos acompanhar então. O título é O Juízo de Deus. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Bom, então o ensino bíblico nos mostra que haverá o dia da ira de Deus, que é o dia do juízo final, e que neste dia todos irão se apresentar diante do trono. Entretanto, uns serão julgados e outros receberão galardão. Recompensa para uns, condenação para outros. Aqueles que têm o nome no livro da vida, que é o nome dos salvos, esses receberão o galardão por suas obras realizadas neste mundo. Salvação pela graça, galardão pelas obras, pelo bem que nós fizemos ao nosso semelhante, diante da palavra de Deus. Amiga e amiga, quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós recebemos a salvação. Ora, se nós tivermos que nos apresentar diante do trono de Deus para juízo, então nós iremos como réu, e não como absolvidos, e não como salvos, não é? Cristo já foi punido e condenado no nosso lugar, para que nós não tivéssemos que ser julgados. Compreende? Então, se somos salvos, não há que se falar de julgamento, mas sim de recompensa. Todos se apresentarão diante do trono de Deus, uns
para receber o galardão, outros para serem julgados segundo as suas obras. Tá certo? Bem, espero ter esclarecido essa dúvida, porque se você pergunta, a Bíblia tem sempre uma resposta. Até o nosso próximo programa. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês e até lá.